É isso aí. Queria falar agora de um outro poder, do judiciário, gente. O ministro Dias Toffoli, o relator do caso do Banco Master no STF, ele viajou para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras em Lima, no Peru, no mesmo voo particular que um advogado que defende um dos diretores da instituição liquidada pelo Banco Central no STF. É isso, gente. Dias Toffoli pegou carona num jatinho do empresário e ex-senador Luiz Oswaldo Pastore. Estavam no voo o advogado Augusto Arruda Botelho, que atua no processo do Banco Master, defendendo o diretor de compliance do banco, o Luiz Antônio Bull, e o ex-deputado Aldo Rebelo. Eu, como uma boa palmeirense, lembro que a final da Libertadores ela foi realizada no dia 29 de novembro. E teve um detalhe importante, porque apenas um dia antes da final da Libertadores, o Toffoli foi sorteado para ser o relator do caso Master. Heloísa Vilela tá pegando essa história, né? E não só ele foi escolhido como relator na véspera de fazer esse voo, como 3 dias depois, ou 2 dias depois, ele decidiu colocar sigilo sobre toda essa investigação. E essa é a parte mais complicada, né? Por que ele decidiu esse sigilo depois de voar no avião com o advogado de um dos implicados? Eu não tenho problema nenhum com o advogado Arruda Botelho defender quem quer que ele decida defender. É trabalho jogo, de advogado. Isso não é crime, deixemos claro. Sim. Porém, o juiz que foi escolhido para julgar esse caso no Supremo Tribunal Federal, para relatar esse caso no Supremo Tribunal Federal, viajar com advogado que está defendendo um dos implicados, isso sim é péssimo. E isso tem que ser discutido. Não se pode ter juiz do Supremo Tribunal Federal para cima e para baixo com advogado de pessoas que eles vão julgar, gente. Isso é um absurdo. É um absurdo. O Fachin, o Edson Fachin, o ministro, ele está com uma proposta que eu acho que, ao meu ver, é corretíssima. Um código de conduta, código de ética e conduta. O que é que pode fazer? Pode viajar no avião de quem está sendo investigado? Pode fazer uma fusarca, uma farra danada lá em Nova York com quem está sendo investigado, e sendo inclusive pago, o cachê pago por quem está sendo investigado? Sabe? Então tem que colocar no papel e ser obedecido. Hoje no ICL, agora há pouco, entrou um texto do ministro Celso de Mello, ex-ministro do STF, que é respeitadíssimo, que sabe o que está falando, já apoiando esse código de conduta. Então, Celso de Mello escreveu para o ICL. Para o ICL, especial para o ICL, defendendo a proposta. Ele fala que é urgente resolver isso. Porque todo dia tem um caso. Todo dia tem um caso de um jantar, um almoço, um jatinho. Não é? Não dá, cara. Se o patrocinador está pagando, depois o patrocinador está na lista dos investigados. E Chico, sabe, não pode. a gente está vivendo um momento delicadíssimo da história do Brasil, um momento delicadíssimo da reafirmação dos 3 poderes, e a gente teve e tem tido no STF o único bastião, o último bastião, devo dizer, da defesa da democracia. Exato. Se a gente conta com o STF para fazer esse papel fundamental, mais do que nunca, o STF tem que ser o lugar de maior lisura, de maior probidade, de maior imagem de lisura que existe no país. A gente não pode ter um STF, nunca pode ter um STF que não seja assim. Agora, então, mais do que nunca. Exatamente. Você não pode ser ministro do STF, vai ser sócio de escritório de advocacia que já defende o cara que está todo enrolado, todo sujo de lama. Das esposas, que trabalham em escritórios que defendem ali julgados. Exatamente, Roberto. Tem que botar no papel ali, olha. Não pode ter esse envolvimento, que eu vou julgar outra pessoa. E instituto? O Gilmar Mendes tem um instituto, o IDP, que tem curso de direito, tem de tudo ali no instituto. Mas ele promove eventos fora do Brasil. O Gilmar Palusa ficou até conhecido com esse nome engraçadinho. Mas não tem nada de engraçadinho. Ele leva empresário, se mistura ali, ele como dono do instituto, né? E depois uma parte desses empresários vai ter interesse para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Já falei aqui, houve uma época no passado que juiz de primeira instância no interior do Brasil, de Minas, seja lá da onde, da Bahia, de São Paulo, juiz que se
né, se levava a sério, não ia à festa. Não podia ir à festa convidado pelo prefeito, convidado por empresário da cidade. Depois ele vai ter que julgar o prefeito, vai ter que julgar o empresário. Se isso vale para o juiz na cidade do interior, vale muito mais, ou deveria valer, para o Supremo Tribunal Federal. O que o Toffoli fez é horrível, para dizer o mínimo. Gente, o que ele ganha, a grana que ele ganha, né, Robson? Ele pode ver o Palmeiras dele pagando. 3 mil reais o preço do A ticket gente que pra é Lima. lascado viaja para ver nosso time, para fazer piquenique, sabe? E ainda perdeu o Por que jogo. o Toffoli não pode? Poxa, Rodrigo. E ainda perdeu o jogo. Poxa, Rodrigo. Ele não pode pagar uma passagem para Horrível. Lima? Não. Pô, É horrível e essas regras são urgentes. Tem que haver conduta ética e ela tem que estar no papel. Não pode fazer isso, não pode se encontrar com o empresário, não pode levar um monte de juiz do Supremo para converscote em Lisboa com empresários e outros membros do judiciário. Isso não é possível, isso tem que acabar. Isso Sim. tem que acabar. Pois é. Ô Elô, posso trazer aqui, saiu uma atualização do assunto anterior. É o famoso Sentiu Galvão. Sentiu Flávio Galvão. Bolsonaro, senador, que se lançou à presidência e ameaçou desistir, voltou atrás. E agora ele está dizendo que a candidatura é irreversível. Abre aspas. É irreversível. Minha candidatura não está à venda, disse ele à Folha hoje, pouco mais de 24 horas após afirmar que a sua desistência teria um preço. Começou mal, hein? Começou péssimo. Ele botou Largada, né, Rodrigo? colocou no leilão, o leiloeiro ia bater o martelo e não tá mais à venda. Eu me arrependi. Eu Sabe acho que ele não encontrou comprador. Vai ver que é isso. É, É por isso. aí. Botou no leilão e aí não apareceu comprador, Roberto. Aí ele resolveu guardar a venda dele para um momento mais propício. Mas, de qualquer maneira, chama a atenção, foi um erro estratégico. Se a candidatura é para fazer essa chantagem com o Centrão, não pode anunciar chantagem em público. Né? O que ele cometeu 2 erros. Né? Primeiro, o erro ético de lançar uma candidatura que é para sequestrar cobrar resgate. E segundo, anunciar publicamente, estou cobrando resgate, pessoal. É só me pagar bem que mal tem. Agora ele tem que negar tudo nessa manchete que acabou de sair. Estamos trazendo aqui. Será que acabou de foi sair. o pai que disse, olha, quando eu falei que era para valer, então vai lá e... Deve ser. Ou então os marqueteiros, olha, deve ter feito um estrago, Elô. Eu acho Nas isso. últimas 24 horas, o estrago que fez para o Flávio. Ele foi muito citado. Tem até pesquisa, eu estava vendo agora à tarde, acho que a CNN estava trazendo. Ele é recordista de citações. O problema é que a maioria das citações é negativa. Porque está sendo citado como um cara que está vendendo a candidatura, tem um preço. Aí ficou ruim, né? Lançou e Não, ficou... e agora, citações contraditórias, ele diz uma coisa, no dia seguinte diz o contrário, no terceiro dia volta a dizer o que tinha dito no começo. Isso deve ter feito um estrago junto à base bolsonarista enorme, porque eles esperavam tanto um nome de Bolsonaro nas urnas, quando finalmente foi anunciado, já foi anunciado com o pé atrás, com uma meia volta. Quer dizer, ele não tem nenhuma habilidade política. O cara que era visto como o mais centrado da família é perdão da brincadeira, um zero à esquerda na política. É um zero, não é 0,1, é 0 à esquerda. Olha, ele também afirmou para a Folha de São Paulo, isso tudo que eu estou trazendo aqui é matéria da Folha, que saiu agora, então é bom dar o crédito, né? Ele afirmou que o sobrenome dele é uma vantagem sobre o governador Tarcísio de Freitas, que até então era o candidato preferido da Faria Lima. Abre aspas para o Flávio. Eu atendo a todos os requisitos para concorrer ao Planalto, com a vantagem de que tenho o sobrenome Bolsonaro. Eu acho que não tem um cenário de eu ser candidato e ele ser. Seria uma ignorância muito grande, e ignorante é tudo que o Tarcísio não é. Um cara inteligente. Eu não tenho dúvida, a gente vai estar junto. Ele está dizendo, se eu for, o Tarcísio não vai. É isso que ele está dizendo. Recado direto já. Direto. Vamos ver se o Tarcísio fala alguma Chico coisa tinha agora, razão, né? hein? É. Chico, você tinha toda a razão, você acabou de vaticinar isso aqui, que o recado era para ele. Vamos ver se sai alguma notinha lá do Palácio dos Bandeirantes, pelo menos, né? Agora tem que falar alguma coisa, o Palácio. Agora, ele trazendo o sobrenome para ele, assim, vai exatamente contra todas essas pesquisas que mostram que o nome forte, o sobrenome forte de Bolsonaro é de Michele, não é o dele. A Michele é um pouco acima A Michele dele é nas acima. pesquisas. A Michele é mais acima. competitiva mas nenhum dos dois, que o né? Flávio, né? Então, ele Mas falar nenhum que é dos o dois dele faz é frente pouco ao Lula, demais. né? Não, nenhum Nenhum faz dos frente ao dois Lula, faz mas frente entre ao os dois a Michele Ela faz mais, ela né? sai um pouquinho melhor Ela na sai foto. um pouquinho na frente, mas nesse... Não, acho que ela vai ser candidata mesmo ao Senado. Senado pelo Distrito Federal. E acho que vai o Flávio mesmo, né? Vai, Flávio. Pelo menos por enquanto, gente. Não, tá dizendo com tanta convicção que fica... Amanhã a gente conversa de novo. É sobre isso. Mas é uma operação
vai ser horrível. Depois vem o Tarcísio, não sei o quê, e pedir para o cara retirar, não vai pegar bem. Não, ficou feio demais, Por isso que o Tarcísio está quieto, Chico. O que eu faço agora? Melhor ficar quieto e se organizar para sair a governador. Isso aí. É isso aí. Olha, eu queria voltar a falar do